Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos chegando com mais um programa Renovo, que tem o grande objetivo de trazer até a sua vida mais do Senhor, para alimentar a sua fé, para gerar esperança ao seu coração e para te ajudar a passar de forma alta os dias maus. E eu quero te convidar a ficar conosco no programa de hoje. Nós preparamos um conteúdo abençoador para você. Estaremos compartilhando com você uma mensagem que veio do coração de Deus para a sua vida. Você vai ouvir uma pastoral com o nosso pastor presidente, o pastor Célio, testemunhos para fortalecerem e edificar a sua fé e muito mais. O Senhor tem preparado para você durante o nosso renovo. Fique comigo. O nosso programa está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. O texto de Efésios 6 traz a armadura de Deus para mim e para a sua vida. Talvez você possa pensar, mas por que eu preciso de uma armadura? Eu não estou em guerra? Será? A verdade é que todos nós somos imprudentes quando nós, ao sairmos da nossa casa, ao nos relacionarmos no nosso dia a dia, até mesmo no nosso contexto familiar, saímos desprovidos da proteção do Senhor. A armadura de Deus é aquilo que te prepara, te previne, te antecipa as coisas ruins do dia a dia. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos diz que existe um escudo da fé. Isso mesmo, aquilo que protege você, toda a sua parte vital. Naquela época, os soldados romanos utilizavam um escudo que protegia toda a parte vital, que ia debaixo do pescoço até o final da barriga. E o escudo da fé vem para lembrar que você deve estar protegido com aquilo que te faz ser blindado de todo e qualquer problema e ataque do mal.
Ainda diz que você deve ter a espada nas mãos, que é a palavra de Deus. É a espada que te protege. É a espada que faz com que você contra-ataque de forma a sair vitorioso. Ainda diz que você deve colocar na sua cabeça o capacete da salvação. É o capacete que blinda a sua mente dos maus pensamentos, dos maus prognósticos, das más amizades. É através do capacete da salvação que o seu pensamento é guardado. E eu quero te lembrar que a nossa mente vive em guerra. A armadura do Senhor é uma forma de você proteger você e a sua casa. Ainda diz a palavra de Deus que você deve ter nas mãos para usar contra todo o mal as sandálias que anunciam o Evangelho. Isso fala do lugar aonde você for, você está preparado para ser luz. Você já pediu a armadura de Deus sobre a sua vida hoje? Você já se lembrou, já ao acordar, ao invés de reclamar, já viu como às vezes nós reclamamos? Se está calor, a gente reclama. Se está chovendo, a gente reclama. Se tem muita comida, a gente reclama que comeu demais. Se tem a comida que eu não gosto, a gente reclama que comeu de menos. E às vezes, nos esquecemos de agradecer a Deus por Ele nos permitir mais um dia abrir os olhos. Quando você abre os olhos e desperta pela manhã, mais um dia o Senhor te guardou. Ele guardou o pulsar do seu coração. Ele cuidou para uma correta ventilação dos seus pulmões. Ele cuidou para que você acordasse com vida. E aí, além do dom da vida, a palavra dom significa presente, que Ele te dá quando amanhece, as misericórdias dele ainda são renovadas na sua vida e Ele coloca ao seu dispor a armadura que vem dele. Eu quero encorajar você a usar a armadura do Senhor todos os dias, a blindar a sua família com ela, a usar do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada que é o Espírito, das sandálias que são o Evangelho, porque assim você estará pronto para entrar nessa guerra que acontece fora e dentro de você todos os dias. Que a armadura do Senhor seja o seu livramento, hoje e até a volta dele. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. A palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Nós temos aqui um Deus reativo, um Deus que reage às nossas atitudes. Se você busca algo do Senhor, se você quer receber algo da parte de Deus, busque Ele, procure Ele. O Senhor quer chegar à tua vida e aonde Jesus chega, acontecem milagres, transformações, sinais e prodígios. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Cicobi. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Hoje nós tivemos o privilégio, de começar uma das campanhas nossas desse ano, no mês de agosto, que é exatamente sobre a cura divina. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que cura, Ele falou isso na sua palavra. E hoje nós podemos ver aqui o mover de Deus através da palavra ministrada pela pastora Sara Mendes. Eu não sei do que você precisa, como você está, no que você acredita, mas Deus sabe. Jesus que passava naquela Betesda e que naquele momento mudou a história daquele homem, é o mesmo Jesus que está aqui. Deus fez um mover
extraordinário aqui no seio dessa igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter testemunho para contar dos milagres que Deus tem feito. Olha, tá de parabéns, Deus abençoe. And you are mine. Palavra que transforma. Para olhar para uma situação como Josué e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus acima de tudo, deve ser o primeiro tópico que você deve observar na sua casa, querido. Essa sociedade que a gente vive, que valoriza mais o ter do que o ser, essa sociedade que se prostra diante de Mamon. Você sabia que quando Jesus olhou e disse: não podeis servir a dois senhores, ele não estava falando do diabo? Sabia que ele estava falando do dinheiro? Ele estava falando do Deus Mamon. Porque o único Deus que disputa no seu coração o lugar de Deus é o dinheiro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a busca pelo dinheiro, ela também tem sido nos maiores destruidores da família, porque você deixa de colocar Deus em primeiro lugar e coloca o dinheiro. Ah, não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Ah, não me engajo nos projetos porque eu tenho que ganhar dinheiro e sustentar minha casa. E aí você vai negociando o primeiro lugar de Deus na sua vida e na vida da sua família. Quer dizer, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus acima de todas as outras coisas. Segunda coisa, se você quer viver um lar onde você e sua casa servem ao Senhor, coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Você pode repetir isso comigo? O meu cônjuge deve estar acima dos meus filhos. Como assim, pastora Sara? Não entendi nadinha. Querido, enquanto o véu das noivas fica cada vez mais longo, você vai num casamento e tem aquele véu longão assim, os casamentos vão ficando cada vez mais curtos. Porque um dos grandes erros que o casal comete é colocar o filho antes do cônjuge. Existem muitos casais que transferem o sentimento de dever e se dedicar ao cônjuge para os filhos, e vai fragilizando a relação conjugal. Eu sou mulher e eu posso falar disso. A psicologia explica isso. A mulher, quando tem um neném, e quando o neném sai da barriga e ele é materializado no colo, ela sente, isso é comprovado, uma sensação de completude. É como se nada mais faltasse para ela na vida. E por vezes ela se esquece do marido. E ela vai deixando de dar atenção para o marido, deixando de ficar só com ele, deixando de namorar com ele, e vai ficando inteiramente dedicada para os filhos. Veja bem, um dos grandes índices de divórcio acontece quando os casais passam por uma coisa que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? É quando os filhos se casam ou vão estudar fora e o casal se vê de novo só os dois. E aí eles percebem que a única coisa que eles tinham em comum era falar sobre a vida dos filhos. E eles se divorciam. Valorize o seu cônjuge. Tire tempo para ele. Se você quer servir a Deus no seu lar e junto com a sua família, esposa, valorize o seu marido. Ouça o que ele tem a dizer. Conheça-o. Se prepare para ele. Marido, não deixe de elogiar a sua esposa. Se importe com ela. Mulher foi feita para ser amada, mimada, acariciada, cuidada, tudo quanto é ada. Jesus disse que nós éramos a parte mais frágil. E deixa eu te falar um segredo, homem. 1 Pedro faz uma das coisas mais duras que eu acredito sobre o casamento. A Bíblia diz que o homem que não trata a mulher como parte mais frágil tem a sua oração interrompida. Você entende isso? Deus te ouve e fala como se você nunca tivesse orado. E às vezes você está orando há anos por uma coisa e não acontece nada. Porque aqui você é um gentleman, mas na sua casa você é um bruto. Não funciona. Marido que não trata a mulher como parte mais frágil tem a sua oração interrompida. Cônjuge deve vir antes dos filhos, antes deles. E deixa eu te contar uma coisa. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos, a maior prova de amor que você pode dar a eles, é amar o pai ou a mãe dele.
A criança que cresce num lar, onde o divórcio não é um perigo iminente. Quantos relatos eu ouvia no consultório de pessoas falando, pastora, Sara na época, né? Dentro do consultório. Eu cresci numa casa que todo dia minha mãe falava, hoje eu vou embora. Todo dia meu pai gritava com a minha mãe. E isso vai gerando uma insegurança na criança. De família, de lar, de para onde eu vou quando isso aqui tudo acabar. E a criança vai crescendo ansiosa, insegura. Em contrapartida, a criança que vive num lar onde os pais demonstram carinho um com o outro, zelo um com o outro, respeito um com o outro, onde os pais se comunicam e se olham nos olhos. Ei, essa criança cresce segura, feliz e certa daquilo que Deus projetou para a família. Cônjuge deve vir antes dos filhos. Cuidado, mulher, para o tempo que você devota ao seu filho. Eu sei que criança exige muito de nós. Eu tive duas, e duas muito próximas uma da outra. E nós nunca tivemos babá. E eu me lembro que tinha dias que o Célio saía de manhã e voltava de noite. E eu lembrava a hora que ele chegava, porque eu não tinha nem escovado os dentes naquele dia. Eu falava, gente, eu fiquei tanto... Porque quando o neném nasce, você está tão envolvida naquela atmosfera, aprendendo a ser mãe. Porque quando nasce um filho, também nasce uma mãe. E aquele processo de dar mamar, cuidar, colocar no colo, fazer rotar, dar banho, limpar cocô. E você vai no dia todo ali. E quando você percebe, o seu marido, ele continua precisando da mesma atenção de antes. Deus acima de tudo. Cônjuge acima dos filhos. Ame o seu marido, demonstre isso. Pais estruturados criam filhos saudáveis. Eu estou publicando agora o meu primeiro livro sobre criação de filhos, que vai chamar Pega em Pé, como lidar com a tirania infantil, com a rebeldia infantil. Porque o seu desafio, pai, mãe, não é criar um mundo melhor para o seu filho. É criar filho melhor para o mundo. E criança segue exemplo. Esse negócio de eu já mandei e o menino não vê você falando. A Bíblia diz em Efésios, pais, não provoqueis os filhos a ira. E às vezes você fica pensando, mas como que eu posso provocar meu filho a ira? Falando e não fazendo, por exemplo. Quando você fala uma coisa e faz outra. A nossa geração é uma geração que ouve com os olhos. Eu vou repetir, ouve com os olhos. Você pode falar um monte de coisa. Se ela não vê na sua vida, nada feito. O amor dos cônjuges cria filhos saudios, saudáveis, flechas na mão do Senhor. Amém? Os seus filhos serão como flecha nas mãos do Senhor. Influenciadores ao invés de influenciados. Famílias que marcam a sua geração. Homens e mulheres que marcarão as nossas gerações. Eu profetizo todos os dias na vida das minhas filhas. Eu digo, filhos, vocês serão influenciadoras. Vocês chegarão para marcar o tempo de vocês. Porque é isso que a Bíblia diz que os nossos filhos serão. Deus acima de tudo. Filhos acima de amigos. Cônjuges acima de filhos. Terceira coisa que você deve entender. Se você quer dizer como Josué no meio desse mundo hostil, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Terceira coisa que é preciso aprender, querido. Os seus filhos devem vir antes dos seus amigos. Você pode repetir isso comigo? Os meus filhos são mais importantes que os meus amigos. É certo que a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. Mas tem muitos pais que são ocupados demais, correm demais, dedicam tempo demais para os amigos e quase nenhum tempo para os filhos. Terceirizam o serviço de educar os filhos. Coloca uma babá, tem gente que terceiriza para televisão, tem gente que terceiriza para o berçário. E aí quando você vê, você, ai meu Deus, eu não sei aonde eu errei. Simples. Os seus filhos não puderam compreender a sua identidade, porque você não tinha tempo para eles. Quantos jovens hoje, quantos adolescentes são cheios de ferida na alma, cheios de feridas na alma, porque não tem tempo com os pais. O pai é o estranho, principalmente você pai. O pai se torna um estranho. E querido, você que tem filhos pequenos, entenda algo. Você é o responsável por imputar na vida do seu filho 3 princípios: identidade, propósito e destino. É você quem tem que dizer para o seu filho quem ele é. Isso demanda tempo.
Nós vivemos uma geração de jovens que não sabem quem são. Adolescentes seguindo qualquer hit da moda. E aí aparece na mídia uma mulher que dá beijo no ombro, outra que canta que é poderosa, e as nossas filhas imitam. Porque elas não têm modelo. É você quem é responsável por dizer quem o seu filho é. Amém? É você quem deve chamá-lo e dizer: meu filho, existiu um alto preço pago por você. Você é filho amado de Deus, criado pelo Senhor para boas obras, as quais Deus preparou para que você andasse nele. Meu filho, você será influenciador e não influenciado. É você quem tem que dizer a ele quem ele é. Não deixa o mundo fazer isso. Também é você quem deve dizer a ele qual é o propósito dele nessa terra. Talvez você que está aqui nessa noite, adulto, e ainda não sabe qual é o propósito da sua vida, porque ninguém te ensinou. Não cometa esse erro. Demanda tempo conhecer o propósito da vida do seu filho. Precisa sentar com ele, precisa ouvi-lo de novo, precisa conversar com ele. Outra coisa que é você quem deve dizer para o seu filho é sobre destino. Para onde ele vai? Aonde ele vai passar a eternidade dele? Todos nós caminhamos para uma eternidade. O céu é eterno, tanto quanto o inferno será eterno. E você é o responsável por colocar na vida do seu filho identidade, propósito e destino. É por isso que os seus filhos devem vir antes dos seus amigos. Às vezes você tem tempo para tantas outras coisas, até para a igreja. Não adianta nada ser uma bênção na igreja e estar com a família destruída. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso. Filhos devem vir antes dos amigos. Eu me lembro quando eu fui ter a nossa primeira filha. Deus já tinha falado comigo sobre a psicologia. Eu estudei muito para me tornar uma psicóloga competente aos meus olhos. Eu queria muito ser reconhecida pelo meu trabalho e ajudar pessoas. E eu fiz 11 especializações, mais um mestrado. Eu atendia 15 dias de consultório em Goiânia e 15 dias em São Paulo. E eu fui me especializando, meu consultório era lotado, eu atendia crianças e adolescentes. As minhas especializações, a maioria delas era para tratar com esse público. E quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele usou um pastor, o meu pastor na época, e ele disse: Sara, com você, o chamado de Deus é integral. Então eu já vinha de uma desconstrução do meu consultório. Mas quando eu engravidei da nossa primeira filha, eu voltei a atender algumas pessoas, porque a gente queria juntar dinheiro para comprar um enxoval bom para ela. E na época nós estávamos começando o casamento, né? Construindo a nossa história juntos. E eu voltei a trabalhar para juntar um pouco de dinheiro, mas nós tínhamos combinado de que quando a nossa filha nascesse, eu abriria mão da minha profissão para poder ser mãe. E abrir mão da minha profissão naquela época significava uma diminuição considerável na nossa renda familiar. Eu deixar de trabalhar significava uma importante diminuição das nossas rendas. Mas tanto eu quanto meu esposo tínhamos uma certeza: os nossos filhos só teriam uma infância, e alguém teria que tutelá-la, que cuidar dela. E querido, ainda hoje as minhas filhas têm 4 e 3 anos, elas ainda são bem pequenas. Eu não voltei para o trabalho, eu cuido da igreja, das coisas do Senhor, e saio para ministrar por onde o Senhor me leva. E quando dá para levá-las, eu as levo por várias vezes. Mas eu quero te dizer que o Senhor supre a sua necessidade. Quando você cuida do que é dele, e os seus filhos, antes de serem seus, são do Senhor. A palavra de Deus diz que eles são herança dele para você. E um dia Deus vai te pedir contas sobre aquilo que você fez com eles. E hoje, quando eu olho para a vida das minhas filhas, ainda tão pequenas, ainda tão dependentes, e elas estão estudando na parte da tarde, pela manhã eu fico com elas. Sou eu quem acordo, sou eu quem dou banho, sou eu quem dou almoço, sou eu quem arrumo para a escola, sou eu quem levo, sou eu quem busco, porque o meu esposo precisa trabalhar, e quando ele pode também, ele me auxilia nessas tarefas. Mas o que eu quero te dizer é que o tempo que você investe na vida dos seus filhos vai dar fruto, como também o não investimento desse tempo vai ter consequência. Os seus filhos devem vir antes dos seus amigos, antes das outras coisas. Tem uma história que diz que um menino chegou para um pai um dia e falou: pai, quanto custa uma hora do seu dia?
E o pai, menino, você faz pergunta enjoada demais, eu não sei, para que você quer saber? E o menino, pai, quanto custa uma hora do seu dia? E o pai então falou, R$100, tempo na minha vida é dinheiro. E aquele menino então ficou alguns meses sem lanchar na escola, sem comprar algumas coisas para ele, e juntou R$100. E um dia ele chegou para esse pai e falou, pai, eu quero conversar com você, eu quero 1 hora do seu dia. E o pai, como sempre, eu não tenho tempo, eu não posso, quem sabe outro dia. E o menino então pegou os R$100 e falou, eu quero pagar. Eu quero pagar porque o que eu preciso é urgente. O que eu quero te dizer, querido, se você quer dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer blindar os seus filhos dos males do mundo, se você quer guardar a sua família das ciladas do diabo, tenha tempo dos seus filhos. Priorize-os, escute-os, conheça-os. Investa tempo em saber quem ele é, o que ele pensa da vida, o que ele precisa. Faça isso. E nunca deixe com que seu filho olhe para você e ache que o amigo, que o vizinho, que o colega é mais importante. Palavra que transforma. Eu queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração. Minha mãe sempre está orando. E Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim, não saiu vivo. E Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então, assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família. Porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Nós estamos finalizando mais um programa com a graça de Deus e é sempre muito bom ter a sua companhia. Você que está nos assistindo, que depois quiser compartilhar com alguém esse programa, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Está aí aparecendo no seu vídeo todo o acesso que você pode ter ao nosso ministério e ser junto conosco um anunciador do reino. Que o reino possa contar com você. Quantas pessoas não saem das suas casas para ir até uma igreja? E o objetivo do nosso programa na televisão é exatamente levar a mensagem do Evangelho até você. Seja ela na TV, seja ela na internet, enfim. Nos ajude sendo um propagador dessa mensagem. Eu quero orar por você no final desse programa. Pedir para que o Senhor te abençoe. Pedir para que Ele vá à sua frente, como Ele foi à frente de Moisés, e guarde o seu caminho. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por mais esse dia. O Senhor nos dá com vida, Pai. Obrigada porque podemos saber que o Senhor tem o governo e o domínio de todas as circunstâncias das nossas vidas. Pai, existem pessoas orando comigo agora. Eu quero agradecer pela vida dessas pessoas. Agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor as tem sustentado, e te pedir, Deus, que naquelas que precisam de um socorro urgente, aqueles que precisam da tua provisão, aqueles que precisam, Pai, de uma intervenção imediata do Senhor, que a tua mão poderosa possa fazer isso. Ó Pai, como nós somos dependentes do Senhor, e que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão orando comigo agora. Eu te agradeço, Deus, pela certeza de que o Senhor está nos ouvindo. E nós oramos em Cristo Jesus. Amém.
Meu irmão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito sejam com você e com a sua família. Não só hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu te espero aqui no próximo renovo, se assim o Eterno permitir. Até lá e fique com Deus.